Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja e nos dê sabedoria diante de toda emergência, de toda necessidade. Ilumine nossos corações e nossas almas para que o nosso relacionamento com Ele se torne cada vez mais estreito. Não vou falar de política, vou falar de administração. É uma coisa muito interessante. O presidente da República, ele tem sob seu poder, junto com o Congresso, o governo do país. Tem os seus ministros. E especificamente, agora por conta do coronavírus, o ministro que deve mais atuar nessa área deve ser o ministro da Saúde. Então isso me parece uma coisa tão facilmente assimilável, né, diante das necessidades existentes. Falo isso na qualidade de um cidadão comum, como todos nós estamos colocando nossas opiniões aí diante das situações que estão ocorrendo no Face, nas redes sociais. Eu penso o seguinte: o cenário mundial é um só. Nós, brasileiros, não somos nem melhores e nem piores que nenhum povo. Mas é preciso administrar as coisas de forma coerente e saudável. Como é que se administra uma nação de 220 milhões de habitantes diante de uma ameaça virológica, né? Não se tem o conhecimento e nem a medicação é responsável para conter essa epidemia, pelo menos de acesso a toda a população. Então é quarentena, deixando em atividade só os postos, os meios mais necessários para a gente manter algumas coisas. Mas é quarentena. Se o ministro da Saúde, a partir de ordem do presidente ou do Congresso, pode articular a nossa ciência farmacêutica e médica com o objetivo de descobrir a resolução, ou seja, o medicamento capaz de impedir o avanço dessa epidemia. Outros países já fizeram. O que a gente precisa é derrubar esse preconceito, essas fronteiras de política. Pelo amor de Deus, Cuba está aqui na América Central, a China está na Ásia, os Estados Unidos estão sofrendo lá com mais de 100 mil casos. Porra, se Cuba tem a medicação, por que esse tititi da política? A gente precisa pensar no ser humano, gente. Pensar no ser humano, nos nossos entes queridos ou nos idosos. Não tem que pensar em política, em direita, esquerda, centro. Isso é absurdo. O mal do ser humano é aproveitar esses momentos para poder se beneficiar do ponto de vista político. Isso é terrível. Uma administração não deve se... Uma boa administração não deve se apegar, tem que ser imparcial a toda essa realidade. Não tem que pensar em economia. Tem que manter o povo em quarentena até se descobrir a medicação responsável para barrar essa epidemia e distribuir para a população e a partir daí voltar para a rotina normal. Ponto final. Acabou. Porra, a esquerda, quando estava no poder, fez um monte de merda. Me perdão. Fez um monte de merda. A direita faz um monte de merda. Porra, mas o momento não é pensar em direita ou esquerda. O momento é em pensar que nós temos uma indústria farmacêutica, nós temos laboratórios capazes de desenvolver uma vacina, um medicamento para resolver esse problema de epidemia. Ponto final. Acabou.
O raciocínio tem que ser crístico. Crístico por quê? Imagina, Deus, na sua glória, desce à terra. Ele não vem analisar a política de ninguém. Ele vem simplesmente ver a vida. Como é que ele viu? Pô, primeiro, olha só, eu vou salvar quem está doente. Quem que está doente? Os coxos, aleijados, até os mortos ele levantou. Então ele reestruturou a sociedade a partir da base. Que base é essa? A base do problema espiritual, a base do problema físico, da doença. Isso é administrar. Administração nacional, municipal, estadual tem que se basear a partir da base das pessoas mais flageladas e mais necessitadas. Estou dizendo que não tem que ter comércio, o capitalismo não tem que existir, mas tudo tem que convergir para quê? Para que nós tenhamos uma base forte de educação, de saúde, de habitação. Essa é a minha opinião. Se nós olharmos sempre para nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai ter a resposta de tudo. Que Deus abençoe nossa nação.